Você sabia que existe um homem na Bíblia que viveu 969 anos e que seu nome carregava uma profecia sobre o fim do mundo conhecido? Que um profeta subiu aos céus em um redemoinho de fogo sem jamais ter morrido? Que uma mulher matou um general inimigo com uma estaca de tenda enquanto ele dormia em sua casa? Que existe um livro inteiro nas Escrituras onde o nome de Deus não aparece uma única vez? E que houve um dia em que o sol literalmente parou no céu durante uma batalha? Essas histórias estão todas registradas na Bíblia, mas raramente são contadas ou exploradas em sua profundidade. Se você acha que conhece bem as Escrituras, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a maneira como você enxerga alguns dos relatos mais intrigantes e surpreendentes da Palavra de Deus. Vamos começar pelo homem mais velho que já existiu. Alguém cuja vida atravessou séculos e testemunhou a transformação completa do mundo antigo. Matusalém, filho de Enoque e avô de Noé, viveu 969 anos, o maior período de vida já registrado na história humana. Mas o que torna Matusalém verdadeiramente fascinante não é apenas sua longevidade impressionante, mas o significado profético de seu próprio nome. Em hebraico, o nome Matusalém pode ser traduzido como "quando ele morrer virá" ou "sua morte trará". Isso mesmo. O nome desse homem era literalmente uma profecia sobre o dilúvio. E aqui está o detalhe extraordinário que poucos percebem. Matusalém morreu exatamente no ano do dilúvio. Quando analisamos cuidadosamente a cronologia do livro de Gênesis, capítulo 5, e fazemos os cálculos das idades e gerações, descobrimos que Matusalém faleceu no mesmo ano em que as águas cobriram a terra. Não foi coincidência. Deus, em sua misericórdia, estava dando à humanidade corrupta todo o tempo possível para se arrepender. A vida longeva de Matusalém era um relógio divino de paciência. Enquanto ele vivesse, o juízo seria adiado. Seu pai, Enoque, havia andado com Deus de forma tão íntima que foi trasladado aos céus sem ver a morte, e antes de ser levado, recebeu a revelação sobre o filho. Por isso, deu-lhe esse nome profético. Matusalém viveu durante todo o período em que Noé construía a arca, testemunhou a maldade crescente da humanidade, viu gigantes, violência e corrupção dominarem a terra, mas sua existência era como uma barreira de misericórdia divina. Deus estava dizendo, através da vida daquele homem, ainda há tempo. A longura de sua vida refletia a longanimidade do Criador. Quando Matusalém finalmente morreu, a porta da arca se fechou e 7 dias depois começou o dilúvio. É impressionante como um nome pode carregar tanto peso teológico e como a graça de Deus pode ser demonstrada através de uma biografia humana. Agora pense nisso. Quantas vezes você já ouviu sermões ou estudos sobre paciência divina, mas nunca soube que havia um homem cuja vida inteira era a personificação dessa paciência? Matusalém não era apenas um registro de idade extrema. Era um monumento vivo da misericórdia de Deus, um lembrete constante de que o Senhor não deseja que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. E há outro detalhe curioso. Enquanto toda a geração de Matusalém era perversa e foi destruída, ele mesmo parece ter sido justo. Caso contrário, não teria recebido tamanha extensão de vida como parte do plano divino. Sua longevidade não foi apenas biológica, foi teológica. Cada ano que ele vivia era mais um ano de oportunidade para a humanidade se voltar para Deus. Mas se Matusalém viveu mais do que qualquer outro ser humano e morreu antes do dilúvio, houve alguém que desafiou completamente o padrão da morte. Elias, o profeta de fogo, não conheceu a morte. Isso mesmo, ele simplesmente nunca morreu. No segundo livro de Reis, capítulo 2, está registrado um dos eventos mais extraordinários de toda a Bíblia.
Elias sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim e seu discípulo Eliseu estava determinado a não deixá-lo sozinho naquele momento. Eles caminharam juntos desde Gilgal até Betel, depois até Jericó e finalmente cruzaram o rio Jordão, que Elias dividiu golpeando as águas com sua capa, num gesto que lembrava Moisés abrindo o Mar Vermelho. Do outro lado do rio, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria antes de ser levado. E Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que repousava sobre seu mestre. Era um pedido ousado, mas legítimo, pois Eliseu não estava pedindo poder pessoal, mas capacitação para continuar o ministério profético que Elias havia iniciado. Elias respondeu que se Eliseu o visse sendo levado, o pedido seria concedido. E então aconteceu. Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu tudo, rasgou suas vestes em sinal de luto e pegou a capa que havia caído de Elias, golpeou as águas do Jordão com ela e o rio se dividiu novamente, confirmando que o espírito de Elias agora repousava sobre ele em porção dobrada. O que torna essa história tão curiosa não é apenas o fato de Elias não ter morrido, mas o que isso representa teologicamente. Até aquele momento, apenas Enoque havia sido trasladado sem ver a morte, conforme registrado em Gênesis 5, 24. Agora, séculos depois, Deus fazia o mesmo com Elias. Por quê? Porque Elias representava os profetas, assim como Moisés representava a lei. Não é por acaso que, no Monte da Transfiguração registrado nos Evangelhos, Jesus aparece glorificado, conversando com Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, ambos testemunhando sobre o Cristo. Moisés havia morrido e sido sepultado pelo próprio Deus em local desconhecido, mas Elias nunca experimentou a morte. Essa distinção tem profundo significado. Alguns teólogos ao longo dos séculos associaram Elias e Enoque às duas testemunhas mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 11, que profetizarão nos últimos dias e então serão mortos e ressuscitados. Se essa interpretação estiver correta, Elias ainda terá um papel escatológico a cumprir. Mas mesmo sem entrar em especulações proféticas complexas, o fato permanece. Elias foi honrado por Deus de uma maneira única, sendo poupado da morte física e levado diretamente à presença divina. Seu ministério foi marcado por confrontos contra a idolatria, por milagres poderosos, como a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, pelo fogo que desceu do céu no Monte Carmelo, consumindo o sacrifício diante dos profetas de Baal, e pela manifestação da presença de Deus, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz suave e delicada no Monte Horebe. Elias foi um homem de paixão profética, mas também de profunda humanidade, que chegou a desejar a morte quando perseguido por Jezabel, mas foi restaurado por Deus e teve um final glorioso que desafia toda lógica natural. Você já parou para considerar que existem pelo menos 2 homens na Bíblia que nunca provaram a morte e que isso pode nos dizer algo sobre os planos eternos de Deus para a humanidade? Será que a morte é realmente inevitável? Ou existe algo maior no horizonte da história humana? Paulo escreve aos Coríntios que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Elias foi um prenúncio dessa realidade futura, um vislumbre da vitória final sobre a morte que Cristo conquistou na ressurreição. Mas enquanto Elias subiu aos céus em glória, houve uma mulher cujo nome está ligado a um dos atos mais violentos e inesperados de toda a narrativa bíblica. Jael, esposa de Éber, o queneu, não era israelita. Seu marido havia se separado dos demais queneus e armado tendas próximas a Quedes, mantendo relações pacíficas com Jabim, rei de Canaã, que oprimia Israel havia 20 anos.
Quando a profetisa Débora convocou Baraque para liderar o exército israelita contra Sísera, comandante do exército de Jabim, Baraque só aceitou ir à batalha se Débora fosse com ele. Ela concordou, mas profetizou que a glória da vitória não seria de Baraque, pois o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Ninguém imaginava quem seria essa mulher. A batalha aconteceu junto ao ribeiro de Quizon, e Deus confundiu todo o exército de Sísera diante de Israel. Sísera fugiu a pé e, procurando refúgio, chegou à tenda de Jael. Ela o recebeu com aparente hospitalidade, algo incomum, mas possível, dada a relação pacífica entre seu marido e o rei cananeu. Sísera pediu água e Jael lhe deu leite. Ele pediu que ela vigiasse a entrada da tenda e negasse sua presença se alguém perguntasse. Então ele se deitou exausto e adormeceu profundamente. Foi nesse momento que Jael tomou uma estaca de tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente de Sísera e cravou a estaca em sua têmpora, atravessando até o chão. Ele morreu instantaneamente. Quando Baraque chegou procurando Sísera, Jael o chamou e lhe mostrou o general inimigo morto no chão de sua tenda. Essa história é registrada de duas formas na Bíblia: na narrativa em prosa de Juízes capítulo 4 e no cântico poético de Juízes capítulo 5, onde Débora e Baraque celebram a vitória. No cântico, Jael é chamada de bendita entre as mulheres, mais bendita que todas as mulheres que habitam em tendas. Por quê? Porque ela cumpriu a profecia de Débora e libertou Israel de um opressor violento através de um ato de extrema coragem e estratégia. Mas esse relato levanta questões. Jael estava agindo sob inspiração divina? Era ela uma crente no Deus de Israel? As Escrituras não respondem diretamente, mas a celebração no Cântico de Débora indica que seu ato foi visto como instrumento de Deus para livrar seu povo. Alguns podem achar o método brutal, mas o contexto cultural e histórico deve ser considerado. Sísera comandava um exército que oprimia Israel com 900 carros de ferro, símbolo de superioridade militar esmagadora. Ele representava tirania, violência e injustiça. Jael, uma mulher sem exército, sem armas tradicionais, usou o que tinha à mão: uma estaca de tenda e um martelo, ferramentas do cotidiano feminino naquela cultura nômade. Ela não apenas matou um inimigo, ela encerrou 20 anos de opressão e fez isso de uma maneira que nenhum homem de guerra poderia ter feito, cumprindo precisamente a palavra profética de que a glória seria de uma mulher, não de Baraque. O relato de Jael é raramente pregado porque muitos não sabem como lidar com a violência do ato. Mas a Bíblia não esconde essas complexidades. Ela registra a realidade crua da história humana sob soberania divina. Jael se tornou heroína em Israel, não por santidade pessoal necessariamente, mas por ter sido instrumento de libertação num momento crítico. E isso nos lembra que Deus pode usar quem Ele quiser, da maneira que Ele escolher, para cumprir seus propósitos. A história de Jael também desafia estereótipos, mostrando que mulheres nas Escrituras não eram sempre passivas ou meramente coadjuvantes, mas podiam ser protagonistas decisivas em momentos cruciais da história da redenção. Agora, se a história de Jael surpreende pela violência redentora, existe um livro inteiro na Bíblia que surpreende por uma ausência notável. O livro de Esther, com seus 10 capítulos, narra a história de uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e foi instrumental na salvação de seu povo da aniquilação planejada por Hamã, o Agagita. Mas em todo o livro, do primeiro ao último versículo, o nome de Deus nunca aparece. Nem uma única vez, nenhum Senhor, nenhum Deus de Israel, nenhum Todo-Poderoso. Isso é único entre todos os livros da Bíblia. Por quê? A resposta não é dada explicitamente nas Escrituras, mas a ausência do nome divino não significa ausência da presença divina.
Pelo contrário, o livro de Êster é um dos mais belos exemplos de providência divina na Bíblia. Cada evento aparentemente casual ou coincidental revela, quando visto no conjunto, a mão invisível de Deus orquestrando tudo para salvar seu povo. Ester é escolhida rainha justamente quando um decreto de extermínio seria promulgado. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei e salva sua vida, mas só é recompensado exatamente no momento certo. O rei tem insônia numa noite crucial e pede que leiam os registros das crônicas, onde justamente encontra o relato da fidelidade de Mardoqueu. Amã, que planejava enforcar Mardoqueu, acaba sendo enforcado na forca que ele mesmo preparou. Cada detalhe se encaixa perfeitamente. A ausência do nome de Deus no livro pode refletir a condição espiritual do povo judeu na dispersão, longe de Jerusalém, longe do templo, vivendo em terra pagã. Mas também ensina uma verdade profunda. Deus está trabalhando mesmo quando seu nome não está sendo pronunciado. Ele age nas sombras, nos bastidores, através de circunstâncias, decisões humanas, eventos aparentemente casuais. Ester é convocada por Mardoqueu com aquela frase memorável: "Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Ela arrisca a vida ao entrar na presença do rei sem ser chamada, dizendo: "Se perecer, pereci." Mas ela não perece. O rei estende o cetro, ela prepara banquetes, revela sua identidade judaica no momento exato, desmascara Amã e seu povo é salvo. A festa de Purim é estabelecida como memorial perpétuo dessa libertação. Acontece sem que o nome de Deus seja mencionado uma vez sequer no texto. É como se o livro dissesse: procure mais fundo, olhe além do óbvio, veja a presença de Deus não nas declarações explícitas, mas na trama da história, na ordem dos eventos, na salvação que brota exatamente quando parecia impossível. Curiosamente, o livro de Ester quase não entrou no cânon das Escrituras justamente por essa ausência do nome divino. Alguns rabinos discutiram sua canonicidade, mas a tradição judaica o manteve, reconhecendo seu valor histórico e espiritual. E hoje entendemos que a ausência do nome não é falha, mas recurso literário e teológico que revela algo único sobre como Deus age na história humana. Você consegue perceber Deus agindo em sua própria vida, mesmo quando ele parece silencioso? Mesmo quando seu nome não está sendo pronunciado ao seu redor? O livro de Ester nos ensina que providência divina não depende de manifestações espetaculares, mas opera com precisão cirúrgica através das escolhas humanas, das circunstâncias, do tempo perfeito. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para tal tempo como este, mesmo que ainda não entenda completamente o propósito. E se o livro de Ester mostra Deus agindo silenciosamente através da história humana, existe um evento onde Deus interveio de forma tão direta e miraculosa que desafiou as próprias leis da natureza estabelecidas por Ele mesmo. Estamos falando do dia em que o sol parou. Josué, capítulo 10. Israel estava em guerra contra uma coalizão de 5 reis amorreus que atacaram Gibeão, cidade que havia feito aliança com os israelitas. Josué marchava toda a noite desde Gilgal, subindo cerca de 1000 metros de altitude, e caía de surpresa sobre os exércitos inimigos. Deus lançou grandes pedras de granizo do céu sobre os fugitivos, e morreram mais inimigos pelas pedras de granizo do que pela espada dos israelitas. Mas a batalha não estava completa, e o dia estava terminando. Foi então que Josué fez algo inédito. Ele ordenou que o sol parasse. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o texto bíblico registra de forma clara e inequívoca: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jasher?
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Este é um dos relatos mais controversos e debatidos da Bíblia. Céticos questionam sua historicidade, cientistas tentam encontrar explicações naturais e estudiosos discutem sobre o que realmente aconteceu. Mas o texto é absolutamente claro. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro. Não foi uma simples extensão do crepúsculo, não foi um fenômeno atmosférico que fez parecer que o dia durou mais. Foi literalmente um dia que durou aproximadamente 2 dias em duração. Deus atendeu à oração ousada de Josué e suspendeu o movimento normal dos corpos celestes, para dar ao seu povo tempo suficiente para completar a vitória. O texto até menciona que isso estava escrito no livro de Jasher, uma obra extrabíblica citada também em 2 Samuel, indicando que havia outras fontes antigas que confirmavam o evento. Do ponto de vista científico, parar a rotação da Terra causaria consequências catastróficas sob condições normais. Mas estamos falando do Deus que criou o universo inteiro, que estabeleceu as leis da física, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele pode criar, certamente pode suspender ou alterar temporariamente as leis que ele mesmo estabeleceu. O milagre não está em explicar como isso aconteceu dentro dos parâmetros científicos conhecidos, mas em reconhecer que o Criador de tudo interveio sobrenaturalmente num momento específico da história humana para cumprir seus propósitos redentores. Alguns sugeriram que foi um milagre de refração atmosférica que prolongou a luz solar. Outros propõem que foi uma desaceleração gradual e controlada da rotação terrestre. Mas o texto não se preocupa com essas explicações. Ele simplesmente declara o fato. O sol parou e não houve dia semelhante antes nem depois. O que torna isso ainda mais notável é o contexto. Josué não estava fazendo algo trivial ou pessoal. Ele estava executando o juízo divino sobre nações que haviam atingido o limite da paciência de Deus, conforme prometido séculos antes a Abraão, quando Deus disse que a iniquidade dos amorreus ainda não estava completa. Agora estava completa, e Israel era o instrumento da justiça divina. A oração de Josué foi ousada, mas era alinhada com a vontade e o propósito de Deus, e Deus respondeu de forma espetacular. Isso nos ensina algo profundo sobre oração. Não se trata de manipular Deus ou de fazer Ele obedecer nossas ordens. Mas quando estamos no centro da vontade divina, quando estamos executando seus propósitos, quando nossa fé está alinhada com sua missão, podemos orar com ousadia extraordinária, e Ele responde de maneiras que transcendem nossa compreensão. Há também um detalhe poético fascinante. Josué não apenas ordenou ao sol, mas também à lua. Por quê? Porque ambos eram adorados como divindades pelos povos pagãos daquela região. Era como se Josué estivesse declarando: esses não são deuses, são criação, e obedecem ao Criador, ao Deus de Israel. Foi um ato de fé, mas também uma declaração teológica pública. O Deus que pelejava por Israel era superior a todos os supostos deuses dos céus adorados pelas nações. E eles obedeceram à sua voz, transmitida através de seu servo. Pense nisso. Você ora com a mesma ousadia de Josué quando está certo de que está no centro da vontade de Deus? Ou suas orações são sempre seguras, previsíveis, limitadas pelo que parece razoável? A Bíblia está cheia de pessoas que oraram impossíveis e viram Deus agir de maneiras que desafiaram toda a lógica natural. O dia em que o sol parou não é mito, não é exagero, não é linguagem poética. É registro histórico de um milagre real.
testemunhado por todo um exército, por inimigos em fuga, registrado em múltiplas fontes antigas e preservado nas Escrituras inspiradas como lembrança perpétua de que nosso Deus é Senhor sobre toda a criação. Todas essas histórias que exploramos hoje, desde Matusalém até o sol que parou, revelam algo essencial sobre as Escrituras. Elas são muito mais profundas, complexas e fascinantes do que muitos imaginam. Matusalém nos ensinou sobre a paciência extraordinária de Deus e como um nome pode carregar uma profecia de juízo e misericórdia simultaneamente. Elias nos mostrou que a morte não é absolutamente inevitável e que Deus honra seus servos de maneiras que transcendem os padrões humanos. Jael nos lembrou que Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo uma mulher estrangeira com ferramentas simples, para executar libertação decisiva em momentos cruciais. O livro de Esther nos revelou que a ausência do nome de Deus não significa sua ausência, mas pode revelar ainda mais profundamente sua providência silenciosa e perfeita, operando através de cada detalhe da história. E Josué nos confrontou com o fato de que o Deus que adoramos tem poder absoluto sobre toda a criação e responde às orações ousadas daqueles que estão alinhados com seus propósitos. Essas histórias quase nunca são contadas porque elas nos tiram da zona de conforto. Elas exigem que pensemos mais profundamente, que questionemos nossas concepções limitadas sobre quem Deus é e como Ele age. Elas nos desafiam a acreditar no sobrenatural num mundo que constantemente tenta explicar tudo através do natural. Elas nos convidam a ver a Bíblia não como um livro de histórias bonitas para crianças, mas como o registro histórico e teológico da interação de um Deus infinito com sua criação finita, cheio de complexidades, mistérios, milagres, julgamentos, misericórdias, profecias cumpridas e promessas ainda em cumprimento. Cada uma dessas narrativas está esperando por você nas páginas das Escrituras, pronta para ser redescoberta, estudada, meditada e aplicada à sua vida. Elas não são apenas relatos antigos, são revelações sobre o caráter de Deus, sobre seus métodos, sobre sua fidelidade através das gerações. E se essas 5 histórias te surpreenderam, saiba que existem dezenas, talvez centenas de outros relatos igualmente fascinantes, escondidos ao longo dos 66 livros da Bíblia, esperando por aqueles que estão dispostos a cavar mais fundo, a estudar com mais dedicação, a perguntar com mais curiosidade. Se você chegou até aqui e essas histórias realmente tocaram você, se você sentiu que sua visão das Escrituras se expandiu, se você ficou curioso para descobrir mais camadas da Palavra de Deus que talvez nunca tenha explorado, deixe sua marca de que esse conteúdo foi valioso para você. Compartilhe nos comentários qual dessas 5 histórias mais te impactou e por quê. Foi a longevidade profética de Matusalém? A ascensão gloriosa de Elias? A coragem estratégica de Jael? A providência silenciosa no livro de Esther? Ou o dia impossível em que o sol obedeceu à voz de um homem? E se você quer continuar essa jornada de descobrir os tesouros escondidos das Escrituras, aqueles relatos que raramente são ensinados, mas que estão ali, esperando por você, inscreva-se agora neste canal, porque vamos continuar explorando juntos essas narrativas extraordinárias que transformam nossa compreensão da Bíblia e fortalecem nossa fé no Deus que fez coisas absolutamente impossíveis no passado e continua sendo o mesmo hoje, ontem e para sempre.